dia, ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E alguns homens, transportando um leito, um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocaram diante de Jesus. E não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre o telhado, entre as telhas, o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu ainda quero orar pela palavra nessa noite. Curva a sua cabeça em nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Apresentamos a Ti, Senhor amado, a Tua palavra nesta noite. Mais uma vez, Senhor amado, somos dependentes de Ti, dependentes do Teu Espírito Santo para ouvirmos a Tua voz, para, Senhor querido, que possamos sermos ensinados, ó Pai, exortados nessa noite, meu Senhor, e que essa palavra venha entrar ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos guardar essa mensagem no coração, que nós possamos aprender, meu Pai, que nós possamos praticar a Tua palavra, meu Senhor querido. Eu te peço, Espírito Santo, continua falando com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos fala sobre um paralítico. Quando o Senhor Jesus estava fazendo na casa de alguém numa cidade, pregando a palavra, ainda orando e curando, a multidão seguia a Jesus, a multidão queria ouvir o que o mestre tinha para falar, e reuniram-se ali numa casa. A Bíblia nos fala ainda também nos outros capítulos, não precisa abrir, mas em Mateus vai dar alguns detalhes, em Marcos também vai dar alguns detalhes, assim como Lucas, dessa história que nós lemos, que a casa ela estava lotada. Diga assim: a casa estava lotada. Eu acredito que muito mais lotada do que eu tinha que ver os jovens aqui, amém? Porque tinha muitos jovens aqui no culto regional, e os jovens conseguiam entrar e conseguiam sair, embora abrimos as duas portas. A casa estava tão lotada para ouvir falar de Jesus, que não tinha como as pessoas entrarem, ainda mais com um paralítico numa cama, com 4 homens carregando aquele paralítico. Não tinha como eles entrarem pela porta, bem provavelmente nem pela janela, porque ali estava a multidão ouvindo falar do Senhor Jesus. E a Bíblia nos conta que esses homens não viram o problema, não viram a dificuldade, mas eles viram a solução. Diga assim comigo: aqueles 4 homens não viram o problema, mas viram a solução. E aqui nessa introdução dessa mensagem, eu já posso até pensar dessa forma: quantas vezes nós olhamos para a dificuldade? Todos nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Quem quer, diga amém. Amém. Muitos querem ser curados, muitos querem receber uma libertação de uma enfermidade ou algum mal que assola a sua vida. E muitas vezes nós olhamos apenas para as dificuldades. E quando você vê que é muito difícil para alcançar a bênção, muitos acabam desistindo no caminho. E por isso não são abençoados, e por isso vão continuar sofrendo, vão continuar com as suas dores e com as suas aflições, porque desistiram no meio, no caminho. Provavelmente, se aqueles 4 homens também não tivessem a fé que eles tiveram no Senhor Jesus, e se um
para você entender a mensagem, amém? Apenas se porventura tivesse um daqueles 4 e falasse, não vai dar para entrarmos. É bem provável que os outros 3 falaram, viu, você não tem fé? Porque essa bênção, esse milagre, ele aconteceu em conjunto. Precisou de pessoas para abençoar aquele paralítico. Precisou não apenas de um ter fé para ir até Jesus, mas precisou de mais 4 homens para ter fé, para que outro homem fosse abençoado e fosse curado. Se nós estivéssemos naquela época e naquele lugar, e se você fosse um daqueles 4, eu tenho certeza que você só iria subir no telhado para descer a cama se você tivesse certeza que Jesus iria curar aquele homem, sim ou não. Eu não sairia de casa se eu não tivesse a certeza que Jesus iria curar, que Jesus iria dar uma resposta, que Jesus iria fazer algo para aquele homem, porque o Senhor estava ali, e a Bíblia nos fala que o poder de cura estava sobre o Senhor Jesus. Levanta suas mãos e diga, o poder de cura está sobre o Senhor Jesus. Coloque sobre a sua cabeça e diga, o poder de cura está sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Primeiro ponto é nós entendermos que havia uma grande dificuldade e aqueles homens não olharam para a dificuldade. Se você olhar para as dificuldades e voltar para trás, você não vai receber a sua bênção. Você acha que foi fácil ter que mudar o modo de se entrar na casa? O modo comum de entrar na casa era pela porta, mas havia muita gente, eles tiveram que subir ao telhado, mas não era apenas subir ao telhado, era subir ao telhado carregando alguém. Talvez alguns diriam assim, vai você e carrega para mim. Porque eu não posso subir? Eu quero que você entenda que eu não estou falando de força física, mas em questões espirituais, aonde pessoas desistem porque não querem se esforçar um pouquinho mais. A bênção estava ali, Jesus Cristo estava ali, e às vezes as pessoas, elas não querem se esforçar um pouco mais e vir até Jesus, porque em Jesus está a cura, em Jesus está a libertação. Então, entenda isso em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos esforçar mais e mais para recebermos as bênçãos do Senhor. Aleluias. Não olhe para a dificuldade, não olhe para aquilo que parece ser difícil, mas siga em frente na direção do Senhor, porque ali aonde está o Senhor vai abençoar, o Senhor vai derramar do seu poder e da sua cura. Glória a Deus, diga aleluia. O ventilador é uma bênção, mas esse barulho. Misericórdia, olha que bênção. A paz veio nesse lugar. Que maravilha. Espero que o ar-condicionado não faça barulho. Acho que não, né? Então tá bom, vai ser bênção. Voltando à mensagem, aqueles homens não acharam dificuldade para ir até Jesus. Essa passagem que nós lemos, ela vai apresentar 3 milagres do Senhor e não apenas um. Diga assim, 3 milagres. Porque aqui o milagre mais notório é que Jesus está curando o paralítico. E o paralítico, você já sabe o final da história, que o paralítico vai ser curado e vai levantar e vai levar a sua cama até a sua casa. O paralítico que foi com 4 homens, agora depois de curado, ele vai pegar a sua cama e vai embora para casa andando. Ele vai embora glorificando ao Senhor, ele vai embora adorando ao Senhor. Aquilo que
que era a sua tristeza, que era a cama que levava ele para os lugares, agora ele está levando a sua cama até o lugar onde ele mora. Agora não é a cama que leva mais ele, mas é ele que leva a cama, porque o Senhor operou um milagre, amém? Esse milagre é notório, mas ainda o Senhor opera 3 milagres nesta passagem que nós lemos. Quando chega aqueles homens e descem ali aquela cama, com aquele paralítico, a palavra do Senhor nos fala que eles abriram ali o telhado e começaram a baixar no meio aonde estava Jesus Cristo. E com certeza a multidão que estava ali, o próprio Senhor Jesus, estava pregando e falando do reino de Deus. E ele vê lá mexendo uma telha, não é igual aqui, né? Que está aqui uma proteção ou uma laje, mas era uma telha. E ele começa a ver o movimento de uma telha, e começa a ver os céus, e agora abre outra telha até chegar ao espaço de descer uma cama. E começam a descer aquela cama até o Senhor Jesus com aquele paralítico. E Jesus ele declara: homem, os teus pecados estão perdoados. Para você guardar a mensagem, diga assim: homem, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia nos faz entender que o problema daquele paralítico era o pecado. O pecado traz enfermidades, e o pecado ele é a raiz do mal. O pecado ele traz a morte para as nossas vidas. Mas a Bíblia nos fala que Jesus Cristo veio e ele venceu a morte na cruz do Calvário. Amém? Jesus ele venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus ele derramou seu sangue, que você sabe que é puro, e o sangue de Jesus não tem o mesmo DNA no nosso sangue, que o nosso sangue é cheio de pecado, mas o sangue de Jesus é puro, limpo. Poderiam pegar o homem mais, entre aspas, santo para crucificar, mas nenhum dele poderia ter validade. Poderiam crucificar Elias, mas não teria validade, porque Elias era homem, filho de um homem, uma mulher, com a descendência do pecado. Poderia pegar Moisés, o simbolismo da libertação de Israel, simbolizando o próprio Senhor Jesus, libertando o seu povo, na era onde hoje estamos aqui glorificando ao Senhor. Mas Moisés não seria suficiente o sacrifício dele, porque o sangue de Moisés também estava manchado, porque Moisés tinha os seus pecados e ele também foi assassino de um homem. Poderíamos olhar para Davi, e Davi, a palavra nos fala que Davi estava em algum momento conforme o coração do próprio Deus. Davi também amigo do Senhor. Mas também Davi, no seu DNA e no seu sangue havia ali a descendência do pecado. E você sabe o quanto Davi errou, e mesmo ele sendo errado em alguns momentos, Davi, ele se humilhava perante o Senhor, ele pediu perdão ao Senhor dos seus erros e dos seus pecados, e o Senhor aceitou o seu perdão. Mas mesmo assim Davi não poderia morrer por nenhum de nós, porque não é suficiente, não seria suficiente, porque o sangue de Davi também havia o DNA do pecado. Agora Jesus declara esse homem que estava enfermo. Não havia ali, e a Bíblia não nos fala quais eram os pecados deste homem. Como assim? Nós estamos aqui e eu não sei qual é o pecado do irmão. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã. Você consegue ver pecado nele ou nela? Nós não vemos. E se você vê, olha Deus. Mas fisicamente a gente não consegue ver. Eu olho aqui para os pastores, para os diáconos, para a igreja, e sabemos que todos nós somos pecadores, e por causa disso estamos destituídos da glória do Senhor. Mas quando aceitamos ao Senhor Jesus, Ele nos torna filho de Deus, e agora voltamos a ter acesso a Deus em nome de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, amém? Mas eu não consigo ver, nós não conseguimos ver o pecado de um ou de outro, mas o que a Bíblia
Jesus, quando vê aquele homem descendo, Jesus não viu ali que ele precisava de uma cura, mas Jesus viu que ele precisava de perdão dos seus pecados. Jesus não fez nenhum gesto ou nem uma outra forma de oração, colocando as mãos sobre as pernas do paralítico para orar a Deus e falar: Senhor, meu Deus, agora estas pernas, agora que elas possam agora se firmar e este homem levante e que ele possa ser o nome do Senhor ser glorificado pelo milagre que o Senhor está fazendo. Jesus apenas disse que este homem e que os pecados deste homem, eles estão agora perdoados. Quando nós temos a nossa vida reta diante de Deus, somos livres de muitas enfermidades. E eu não estou dizendo aqui que todos aqueles que estão enfermos é por causa do pecado que você fez, mas é por causa do pecado de uma humanidade. Qualquer um de nós podemos em algum momento pegar e estar com uma enfermidade, mas isso é por causa da natureza do homem. Mas existem pecados que trazem maldição para a sua vida. Existem pecados que trazem doença para a sua vida. Eu poderia falar algumas delas e eu vou falar alguns exemplos que você vai concordar comigo. Você lembra, há alguns anos atrás, eu lembro que eu ainda era adolescente, ou até um pouco antes, e começa a aparecer uma doença chamada AIDS. Quem lembra da AIDS? Quem lembra quando foi divulgado os primeiros casos de AIDS? E nós ficamos preocupados: meu Deus, será que se eu chegar perto de alguém com AIDS eu vou pegar? Lembra disso? Quem lembra? E depois a ciência foi nos explicando que não, é uma doença que era transmitida sexualmente. Eu não vou entrar no detalhe porque você já sabe o que acontece, o que aconteceu. Porque talvez alguém começou a ter relações sexuais com animais, algo abominável a Deus, e aí depois essa praga começou a afetar famílias e casais, porque o marido dava uma escapadinha e chegava para casa e trazia doença. Estou falando alguma verdade? E depois ainda a ciência foi se adiantando, e hoje para nós a gente nem mais fala sobre isso. E quando apareceu essa enfermidade, muitas pessoas morreram, não tinha um diagnóstico ali de cura rápida. Hoje existem tratamentos aí que conseguem dar uma sobrevida para essas pessoas. Mas é uma doença claramente que começou por causa de um grave pecado, de um pecado sexual. Os irmãos da igreja que estão santificados no Senhor, se estiver ainda com a sua vida reta diante de Deus, não pegariam essa doença, a não ser que depois houve as questões do sangue e tudo mais, mas esse é detalhe que não preciso comentar agora. Mas a raiz do pecado trouxe essa enfermidade. Eu lembro de um homem que há muito tempo nós conhecíamos no bairro onde moramos, e ele bebia demais. Ele era viciado na cachaça, na cerveja, na pinga, no uísque, todas as bebidas fortes que você possa imaginar. Enquanto estava tudo bem na sua casa, na sua família, ele tinha, alguns falam que é socialmente, bebiam socialmente, quando podia, mas eu sei que ele bebia bastante. E os filhos deste irmão, que depois ele se tornou um irmão, eles começam a ir à igreja. E por causa da amizade com seus filhos, nós íamos na casa desse homem. Eu via a prateleira com os uísques, com as bebidas, com o 51 e outras bebidas fortes que ali havia. E ele não conseguia largar daquilo, até que a enfermidade, por causa da bebida, atacou o seu corpo. Cirrose é o nome? Por causa da bebida. E ele foi agora para a igreja, não foi por amor, agora ele foi para a igreja pela dor.
e teve que colocar um aparelho aqui, e aquilo que você já sabe, porque por causa da bebida, por causa do vício. E ele se converte ao Senhor Jesus, e o Senhor traz alívio para a sua vida naquela enfermidade que ele tinha, e ele se torna um diácono na igreja. Mas aquela enfermidade, depois que ele se acertou com o Senhor, trabalhou um tempo ainda como diácono, chega um dia que ainda os seus órgãos ainda estavam debilitados, porque o Senhor trouxe um conforto para a sua vida, mas chegou uma hora que o corpo, e por causa daquelas atitudes do passado, trouxe à tona aquela enfermidade novamente, e ele teve um momento em que ele acaba morrendo na sua casa, por causa de um vício. Entre outros casos que você possa imaginar, eu não estou falando, entenda, já disse isso, que todas as enfermidades são por causa de um pecado que você fez, mas a grande maioria são coisas que nós fazemos, são coisas que a humanidade faz, e agora o homem, a mulher, a humanidade, ela tem o pecado no seu DNA, e é só Jesus para limpar. E para limpar, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e pecadores. Você reconhece que você é falho e pecador? Você reconhece que precisa pedir perdão ao Senhor todos os dias dos seus erros e dos seus pecados? Você reconhece isso? A Bíblia nos fala que ali naquela casa, quando Jesus fala isso, aqueles homens, os mestres da lei que estavam ali, os que entendiam das leis de Moisés, eles começavam a pensar: quem é esse que blasfema? Quem é esse que pode perdoar os pecados senão só Deus? E aqui está o segundo milagre. Pastor, qual é o segundo milagre que está acontecendo nesse lugar? A Bíblia está falando que os mestres da lei, eles começaram a pensar. Diga assim, pensar. Eles não falaram nada. Eles viram o homem descendo na cama e Jesus falando: os seus pecados estão perdoados. E aqueles homens começaram a pensar na sua mente, no seu pensamento: quem que é esse homem que pode perdoar pecados senão somente Deus? E a Bíblia nos fala que Jesus conhece o pensamento daqueles homens. Toma cuidado com os seus pensamentos, amém? Deus conhece os seus pensamentos. Jesus agora está ligado. Deus revelou a ele os pensamentos daqueles homens que ali estavam. Eles estavam blasfemando dentro de si, não falaram, não externaram com a sua voz, mas o seu pensamento era um pensamento de julgamento do Senhor. Quem é você para perdoar os pecados e não somente Deus? Eles não tinham entendido que Jesus também é Deus. Eles não tinham entendido que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um só, é trino, mas é um só, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Eles não haviam entendido que o próprio Deus ali estava com eles. Mas o segundo milagre é porque o Senhor conhecia e conhece os nossos pensamentos. Às vezes eu oro muito a Deus, quando eu peço perdão dos meus pecados, eu falo: Senhor, perdoa meu coração, perdoa minha mente. Porque às vezes você não fala, mas você pensa a coisa errada. Se passar alguém aqui, trupicar e cair, bater a boca no chão aqui, vai ter gente dando risada. Sim ou não? Vai. Você já está rindo? Mas vai ter gente que vai: nossa, meu irmão, misericórdia, caiu, levanta. Às vezes os nossos pensamentos,
que você deve saber controlar também os seus pensamentos, porque a Bíblia nos fala que nós temos que ter o domínio próprio sobre a nossa vida, o nosso domínio próprio das nossas ações. Você já imaginou, e eu quero aqui que você entenda do que eu estou falando, que isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Passa um homem lá bonitão, correndo, sem camisa, acabou de sair da academia. O que a irmã pensa? Misericórdia. A mesma situação para os homens. Passa a mulher daquele jeito. O que esses homens pensam? Desvia o seu olhar. Sai da aparência do mal para que a sua mente não pense a bobagem. Que o seu pensamento esteja ligado em Deus. Que o seu pensamento não haja erro, não haja engano na sua mente, no seu pensamento. Porque às vezes nós questionamos pessoas que falam e falam muito, estão pecando porque estão falando ou blasfemando de alguma coisa quando falam, mas nós mesmos podemos estar blasfemando contra Deus se nós estivermos com nossos pensamentos errados. Você vai trabalhar e está lá o seu patrão, e você que é servo do Senhor, você já declarou, porque o pastor já falou isso, que você tem que respeitar os seus patrões, mas você não fala nada de mal para ele. Mas quando ele chega na sua frente, você começa, misericórdia, a falar coisas na sua cabeça que não pode nem falar mesmo. Tome cuidado com a sua mente, que a sua mente seja direcionada por Cristo. Porque muitas pessoas, como esses escribas que não estavam agora declarando, mas o Senhor conhecia o pensamento deles, eles estavam errados, eles estavam pecando em pensamento. Então, guarda o seu pensamento para o Senhor, purifica a sua mente no Senhor, purifica a sua mente, porque o Senhor sabe tudo sobre você. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe se você está prestando atenção na mensagem, se você está pensando no jogo de futebol, no dia de amanhã, na conta que vai pagar amanhã. O Senhor sabe tudo sobre você, e Ele sabe se você está aqui por amor ou por pressão. Ele sabe se você ama a Deus ou não, porque os seus pensamentos não enganam a Deus. Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre os seus pensamentos. E abro parênteses aqui. O diabo lança setas, e as setas do inimigo são setas terríveis, mas ele não conhece o seu pensamento, a não ser que o seu pensamento seja mostrado em atitudes ou em palavras. Mas ele não tem esse poder de ler na sua mente o seu pensamento. Por isso ele já é um derrotado em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui o Senhor, Ele operou a cura no paralítico. Ele agora conhece os pensamentos dos fariseus, e agora o Senhor perdoa os pecados daquele paralítico. E aquele paralítico vai embora para a sua casa, ele vai glorificando a Deus, e todos que ali estavam agora estão maravilhados, cheios de temor, admiração pelo Senhor, porque a Bíblia nos fala, e a Bíblia nos fala assim: hoje nós vimos coisas extraordinárias, um milagre extraordinário aconteceu naquele lugar. Diga aleluias. E a Bíblia nos fala em João capítulo 1, ou melhor, em Romanos capítulo 3, 23. Não precisa abrir, você conhece Romanos 3, 23. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas todos os que creem no Senhor Jesus, eles serão justificados gratuitamente pela sua graça, pela morte e sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Em João capítulo 1 a Bíblia nos fala: se dissermos que não tem nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia também nos fala, se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. E eu quero que você abra em Isaías capítulo 59, esse eu quero que você abra. Isaías capítulo de número 59. Versículo de número 1, versículo de número 2, de Apocalipse capítulo de número 59. Quem achou, diga amém. O título aqui, na versão que eu estou usando, está falando assim: os pecados de Israel. E no versículo 1 diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pois as suas mãos são contaminadas do sangue, e os vossos dedos da iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Até aqui. O Senhor, Ele confirma o que Ele está falando lá, liberando o perdão para aquele homem, para que ele fosse curado. Aquilo que Isaías já havia profetizado. A mão do Senhor, meus irmãos, olha aqui para mim. A mão do Senhor não está encolhida para abençoar. Ele ainda abençoa, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. O Senhor faz milagres, sim, amém. O Senhor realiza grandes coisas, sim. Não está encolhida para abençoar. O Senhor, Ele não está com seus ouvidos tapados para nos ouvir. E quem ora aqui, diga amém. O Senhor, Ele ouve a sua oração. Mas a Bíblia nos fala que as iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Quando nós fazemos o nosso culto de busca do Espírito Santo, os irmãos que aqui vêm, eu sempre falo: primeiro nós vamos pedir perdão dos pecados, depois nós buscamos algo do Senhor. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. De que adianta você ser curado de uma enfermidade e não entrar no céu? Não adianta nada. O mais importante e melhor do que tudo isso, em primeiro lugar, é ganharmos a salvação, mesmo que seja sem uma perna, mesmo que seja sem uma mão. Mas eu quero ir para a glória. Eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero que Ele me purifique. A enfermidade é algo passageira. O Senhor pode curar e pode libertar. Mas se você não for curado, peça o perdão, porque o mais importante é sermos perdoados pelo Senhor. Diga amém.